Ah, Salomé Lamas, bem-vinda a esta entrevista para o Curtas Vila do Conde, onde tens um filme, uma curta-metragem, presente no programa da competição experimental. O filme chama-se Extraction, The Raft of the Medusa. É um filme muito peculiar na tua filmografia, no conjunto da tua filmografia, quase como um filme performance, de alguma forma. E portanto eu se calhar começaria por pedir-te que nos enquadrasses este filme, esta jangada, e o seu propósito, digamos assim, o seu propósito ético-político, que parece ser bastante determinante para a existência deste projeto. Na verdade, o projeto surgiu com o convite da curadora Adelina von Furstenberg, que é uma curadora com raízes arménias. Ela começou a pensar num projeto que tinha a ver com uma série de ansiedades que ela tinha, com as quais, e de alertas para as crises climáticas e com um debate que já estava a começar a ser criado e muito acesamente a ter lugar, se calhar, no nosso cotidiano também. Mais tarde, realmente, a Adelina acaba por formular este projeto e faz um convite a uma série de realizadores para criar uma curta de 5 minutos que de alguma forma alertasse para a crise climática. A questão, ao trabalhar-se com não só um tema e com uma curadora e no fundo para tentar que o filme que depois deu origem a estas curtas todas que foram pedidas pelo mundo, que é um filme que tem cerca de 1 hora e meia, que se chama Interdependence. Esse filme foi feito várias vozes e pessoas que exploraram se calhar questões dentro das crises climáticas muito distintas. Quando ela me propôs este projeto e com o alerta em relação, se calhar, às questões também de financiamento e um bocadinho ao que seria o target audience e o desenho de produção do projeto, o projeto da Adelina e a necessidade dela de trabalhar com a imagem em movimento e de criar um filme seria também refletir sobre questões de distribuição, e ela sente que de alguma forma a imagem em movimento pode viajar e pode ser consumida de forma se calhar mais simples do que uma exposição de artes plásticas. Mas para mim, se calhar para também tentar atalhar caminho e ir direto à tua questão, é importante mencionar que veio de um convite com uma curadoria. E é importante também mencionar de onde é que foi essa raiz, porque depois isso teve implicações na feitura e no desenvolvimento do que se estava a fazer. E quando eu falo no desenvolvimento, falo de questões que são questões diplomáticas. Ou seja, eu tinha que criar um objeto que pudesse não ferir nenhum dos membros das Nações Unidas, ou que possa passar num avião para o Dubai, aí que, por isso houve uma série de questões durante o processo, sobre questões de nudez, questões de costumes, questões culturais, que foram sinceramente foram muito pesadas na feitura deste projeto, e isso responde claramente também depois a uma cisão e a uma multidisciplinaridade que começa a criar-se em redor realmente daquela escultura. Quando eu disse que de alguma forma as várias, ou não foi dada nenhuma temática, nenhum elemento da Terra concreto, mas eu de alguma forma comecei a pensar que, e sou uma pessoa que gosta de desafios,
e tentei fazer, foi a primeira vez que eu filmei dentro de um estúdio, por exemplo. E então começo a pensar no quê? Começo a pensar que o tema que me está a ser dado e que as preocupações que eu encontro ali são muito complicadas de traduzir de alguma forma em 5 minutos. E no momento inicial do projeto de pesquisa e tentar formular então uma proposta mais concreta do que é que seria o filme, eu já tinha em projetos anteriores trabalhado não só questões políticas e de linguagem, mas também questões relativas à extração de recursos, no caso do Eldorado 21, por exemplo. E mesmo questões também de identidade, não é? No caso do Extinção, em que refletimos questões de identidade e de poderes com a queda da União Soviética e o que é que fica e um bocadinho o que é que no fundo remete para questões coloniais. E utilizo uma alegoria. Uma alegoria é aquilo que de alguma forma pretende. Uma alegoria tem um problema, que é uma alegoria afasta-nos de alguma forma do objeto alegórico, mas ao mesmo tempo permite abarcar um universo muito maior. E eu começo a pensar numa forma de criar um objeto, não sei em que fase do projeto é que penso na Jangada da Medusa do Géricault. A Jangada da Medusa, e aí se calhar estava indexado a questões que têm a ver com questões migratórias e que têm a ver com questões coloniais também, e que têm a ver se calhar com questões políticas no sentido em que foi uma das obras mais citadas da arte contemporânea até a atualidade, para criar, para ser críticas sociais, de alguma forma. E por isso, quando o quadro do Géricault é apresentado pela primeira vez, ele criou uma comoção gigante, ficou tudo escandalizado em França. Porque basicamente o que aconteceu foi que foi enviado um navio que tinha sido oferecido pela coroa inglesa à França, que foi ao longo da costa africana e que levava uma série de passageiros que não eram passageiros comuns, eram pessoas se calhar da classe média, havia médicos, ou seja, eram pessoas educadas. E por um infortúnio e falta de experiência do comandante ou do capitão do navio, o navio embarca e o navio parte e para num banco de areia e fica encalhado. E a partir daí o que acontece é que existe uma série de pessoas que se salvam e que saem nos botes salva-vidas e existe uma jangada que é criada de alguma forma para a qual vão as últimas pessoas, ou seja, as pessoas que não poderiam ir de bote. E aqui já há uma exclusão de alguma forma. E depois, para quem consultar, se calhar, o livro que depois foi escrito por 2 sobreviventes, existem histórias, inclusive, chocantes de canibalismo. Quando a obra do Géricault foi apresentada realmente em França, como eu disse, chocou. Mas eu agora pergunto-me se nos choca a nós quando nós vemos diariamente imagens de balsas e de pessoas que se perdem no Mediterrâneo. E um bocadinho este contraste, estás a perceber, Rita? E a partir daí começa-se a desenhar, no fundo, uma escultura e começa a surgir todo um pensamento por trás disso, que depois dá origem a uma publicação e a um desdobramento do projeto. Parece muito importante, efetivamente, este trabalho que fizeste até nesta entrevista agora, de enquadrar
portanto, este filme, esta curta, né, bastante pequena, num projeto, portanto, no seu contexto, um projeto mais amplo. E efetivamente, isto que nos contas agora está bastante presente no trabalho, não é? Porque este trabalho parece que de facto é uma escultura onde os corpos lentamente se movimentam com este carácter bastante performático, e corrija-me se eu estiver errada, como se fosse uma espécie portanto, de um último momento, uma última chance de sobrevivência para aquelas pessoas, e eu pergunto para nós também, não é? Portanto, Sempre para nós. com a questão da crise climática, não é? Que dá premissa ao trabalho. Sim, de alguma forma o que aconteceu também no processo, Rita, é que quando eu te falo do peso institucional do projeto ou da raiz dele, que depois dá uma cisão e que dá também origem à curta, ou seja, à curta que está a ser exibida em Vila do Conde pela primeira vez. Essa curta é uma curta cujo texto não foi editado pela Climate Change Advisor das Nações Unidas. Porque quando nós falamos deste tipo de jogo e deste tipo de montagem financeira, estamos a falar do quê? Estamos a falar não só daquelas questões da nudez ou do target audience, estamos a falar inclusive de situações em que foi dito que não podemos dizer às pessoas que existe a possibilidade de morrermos todos, ou de existir realmente uma extinção. E quando eu falo de edição do texto, estou a falar de palavras, que são palavras que estão na curta que Vila do Conde vai mostrar, são palavras como extrativismo, capitalismo, colonialismo e soberania. E foram estas palavras que são de alguma forma retiradas diplomaticamente, por questões diplomáticas, só estamos a falar de questões diplomáticas, da obra que realmente está a ser e que está a circular e que foi apresentada e que tem realmente o pelouro e o alto patrocínio das Nações Unidas. Por isso, a curta que está a ser exibida em Vila do Conde, ela foi feita e foi possível graças aos materiais que foram filmados para esta outra curta, que tem realmente 5 minutos e que tenta, se calhar, ser menos críptica, não é? Menos e ser mais compreensiva com o público mais geral e que no fundo chama as coisas, dá nomes às coisas. Portanto, esta é a tua tentativa de fazer alguma justiça ao trabalho que no fundo tu sentias que não estava completo, digamos assim, pela falta de possibilidade de dar nomes às coisas, de utilizar as palavras eu acho que estas justas e necessárias. Sim, eu acho que isto são questões compreensíveis por todos nós. Ou seja, eu não fico de forma alguma, eu compreendo muito bem o que é feito com o movimento da outra curta. E quando estive em Roma a estreá-la, eu percebo que aquilo tem uma utilidade realmente. Em detrimento, se calhar, da outra, uma utilidade relativa, não é? Estamos a falar de filmes. Por isso, de alguma forma, quando tu falas de performance e daquela construção toda, que é altamente simbólica e que eu posso de alguma forma desmontar, falamos, ou seja, quando eu pego na Jangada da Medusa, houve uma tradução literal das dimensões do que seria a jangada para as dimensões daquela escultura, daquele objeto cênico escultórico que foi criado. E porque foi encontrada, a jangada foi encontrada, existe um museu em França, no sul de França, onde se encontra uma réplica dessa jangada. Ela tem determinadas dimensões, e o que nós de alguma forma fizemos
eu trabalhei com o Cabana Studio, que esteve a colaborar com este projeto, foi perceber quantas pessoas é que entraram na jangada e quantas é que sobreviveram. As pessoas que entraram na jangada, de facto, é semelhante àquela amálgama e à superfície de corpos que tu tens sobre aquela base. Por isso, as pessoas estavam muito apertadas. E o que acontecia naquela jangada era que lutavam todas entre si para ficar mais próximo do centro da jangada, pois haveria menos risco de caírem borda fora. As descrições mais terríveis, se calhar, ou aquilo que nos chocou mais na leitura do testemunho, não foram descrições de canibalismo, foram descrições de situações em que os mais fracos eram deitados borda fora. Ou seja, uma pessoa que tem menos possibilidades de sobreviver é afastada pelos outros. E isso, de alguma forma, se calhar, quando os serviços médicos ou os organismos de saúde em determinados países, com o início da pandemia, nós vimos descrições dessas, em que só eram admitidas ou que só existiam determinadas camas para determinadas pessoas e pessoas com menos chances de sobreviverem e de serem úteis, não é? De alguma forma, para a sociedade ou para a nossa espécie, eram desprivilegiadas em detrimento de outras. Sim, é sempre a questão, o drama ético, né? da escolha, quem vive e quem morre. Exatamente, isso é muito claro e muito radical na história da jangada da Medusa. E depois começou-se a criar toda uma construção também, por isso em relação à parte de performance com aqueles corpos, o que foi pedido ou o que foi desenvolvido e todas as pessoas que participaram neste projeto, os performers, são pessoas com uma experiência dentro da dança e são pessoas que muitos deles são também criadores. Por isso são pessoas que de alguma forma colaboraram com o projeto para criar uma coreografia, não é, de alguma forma, sobre aquela superfície. E o que nós tentamos, de alguma forma, e que eu construí com o Cabana Studio e que foi desenvolvido, foi criar uma superfície que não só tivesse essas dimensões, que comportasse X pessoas, que traduzissem realmente a situação da jangada da Medusa, mas de criar uma superfície que fosse extremamente difícil de ser explorada pelos corpos. Então, o que aqueles corpos estão a fazer são movimentos de tensão e eles estão constantemente em tensão. É uma massa que se vai deslocando em tensão. E, por exemplo, uma das pessoas teve que ser substituída, porque se calhar ao olhar-se para aquilo não se compreende o esforço, mas existia realmente um esforço físico muito grande em permanecer naquela situação. E depois a superfície, por outro lado, e aqueles dois triângulos, não é? Pirâmides, não é? São duas pirâmides. Estas duas pirâmides tentam de alguma forma também traduzir toda uma simbologia de poder. Não é? E existem uma série de traduções dentro do que é realmente o triângulo e a pirâmide, não só para representações de uma pirâmide alimentar, de uma pirâmide de infografia em quem está no topo, não é? É quem tem benefícios, gráficos a explicar sobre como é que é distribuída a riqueza no mundo. Ou seja, é algo que claramente tem uma tradução e que está nas notas, por exemplo, dos Estados Unidos. E que, por outro lado, é também o triângulo dos Illuminati, ou, pronto, usado como símbolo maçónico.
etc, etc, etc. Ao mesmo tempo que falamos de extração. Quando falamos de extração versus capitalismo ou extração, estamos a falar se calhar desta dicotomia que existe entre o norte e o sul, não é? E uma série de questões que nós estamos a tentar repensar, porque nós de alguma forma desenhamos o nosso planeta. A forma como nós interagimos socialmente, a forma como nós desenhamos as nossas cidades, desenhamos a Terra que pisamos, não é? Desenhamos o planeta Terra. E agora compreendemos de alguma forma esse desenho foi feito às custas de algo, não é? E esse algo tem diversas ramificações. Eu teria bastantes mais perguntas para ti, mas eu creio que já estamos a exceder um bocadinho o nosso tempo. Ainda assim, parece-me que o projeto, portanto a ideia, a suma deste filme e o seu contexto ficaram bastante claros nesta entrevista, nesta conversa. Agradeço-te imenso o facto de te teres disponibilizado para conversar connosco. Eu lamento de alguma forma porque isto tem tantas capas que eu fico realmente muito agradecida ao festival por finalmente estrearmos o filme, e o filme não é muito atípico na construção dos projetos que eu tenho vindo a fazer, mas sim tem esse caráter de performance como tu identificaste. Sim, e também em termos estéticos eu noto a própria luminosidade, é uma coisa mais limpa, mais branca, talvez por teres trabalhado em estúdio e como explicas esta questão do contexto específico, político, em que uma série de coisas têm que ser retiradas. A verdade é que quando vi esta curta, não me surpreendeu em termos de conteúdo e, portanto, e dos tópicos que tu tens vindo a debruçar, mas sim enquanto imagem, talvez. A imagem, que agora explicado, calculo que derive muito das condicionantes, inclusive, em que o projeto surge e com que o projeto tem que lidar. Mas sim, nesse sentido é muito mais clean, foi a primeira vez que trabalhei em estúdio, foi uma experiência diferente, nunca tinha tido uma equipa de iluminação e de maquinaria e de eletricidade tão grande, e o diretor de fotografia foi o Rui Xavier, que é de Vila do Conde também. E foi um filme feito por uma equipa maravilhosa, assim feita à queima-roupa, porque tínhamos poucos dias de estúdio, e com colaborações muito importantes, não só no som, como na imagem, na produção, a Raquel Silva, também formada pelas curtas. Lumé, muito obrigada. Espero ver-te por curtas, talvez. Não, estás em França. Infelizmente não, eu tive até à última para ir, mas com as várias coisas, peças todas do puzzle. Não deu. Para o ano, possivelmente com o projeto que estás Espero que sim. a criar aí. Já há mais uma curta.